Campinas, fundada em 1774, é uma cidade com história muito rica. Basta apenas uma breve caminhada pela metrópole do interior para se deparar com pontos que, através dos anos, representam seu passado e transbordam tradição. O Mercado Municipal de Campinas, o famoso Mercadão, é um desses pontos. Inaugurado em 1908, a princípio foi construído para se tornar uma estação de trem, como conta o historiador da Condepac, Henrique Annunziata. O prédio ele foi construído para ser uma estação, igual essa aqui, que era da Funilense. Como ele era muito grande para aquela época, em 1908, nós estamos falando do projeto de 1906 para 1917, o projeto era muito grande para a estação de trem, que é a Estação Carlos Botelho. Aí a prefeitura entrou em negociação com a Estrada de Ferro Funilense e dividiu a construção. Aqui no Mercado Municipal de Campinas, encontramos vários tipos de produtos, especiarias, frutos do mar e até artigos de pesca. Além disso, encontramos também vários tipos de pessoas que trazem consigo toda uma história. O Mercado Municipal é um símbolo da diversidade cultural de Campinas. Essa mistura de culturas fica clara pelas visitas ilustres que já compareceram ao Mercadão. Delci Possari, que trabalha há mais de 50 anos no local, conta quem ele já viu colocar os pés ali. Gilmar do Corinthians vinha aqui no mercado comer um picadinho aqui no Pachola, até Pelé passou por aqui. E esses presidentes que passaram tudo aqui pedindo voto, a gente reconheceu todos eles aqui no Mercadão. Você teve contato com todas essas pessoas? É, todas essas pessoas. Paulo Maluf, ele vinha a cada 4 anos, ele vinha, né? Porque ele precisava de uns votos, então ele passava aqui. As pessoas que trabalham no Mercadão se sentem parte da história de Campinas e fazem quem passa por lá também se sentir assim, devido ao ambiente familiar que conseguiram criar ao longo dos anos. Alguns até nem conhecem o Mercadão. Quando vem a primeira vez aqui, fica feliz de ver como que é. É umas coisas históricas, né? Quer dizer, a divulgação. Hoje, por exemplo, o supermercado, tudo, né, naquela correria lá e tudo mais moderno. Aqui ainda tem um pouco daquela antiguidade nossa. E isso aqui para mim é umas coisas muito gratificantes quando eu trabalho aqui, para minha sobrevivência aqui. Você agrupa as duas coisas, tanto o prazer de trabalhar quanto o conhecimento que a gente tem do ramo de atividade, mais a interagir entre os clientes, os fregueses. Então isso daqui ficou um negócio bem fantástico, né? Que apesar de tudo, daqui eu formei os meus 3 filhos e nós já estamos caminhando para a 4ª geração também. Já tenho um neto de 5 anos também que já está rodando aqui à beira do mercado já. Com o decorrer do tempo, o mercado perdeu algumas de suas características marcantes. Porém, seus funcionários ainda dão duro para resgatar esses aspectos perdidos. Aquele mercado municipal mesmo, de antigamente, daquelas características de cores, cheiros e frutos da mesma época, descaracterizou um pouco, porque você não vê mais bancas de verdura aqui dentro, nem frutarias, né? Se bem que nós estamos bem servidos no lado externo, com os comerciantes lá, resgataram, vamos dizer assim, esse nicho, né? Onde há carência aqui dentro. Mas ainda o mercado é um lugar muito gostoso, sóbrio, bom para você comprar. O fechamento da estação ferroviária Carlos Botelho, onde hoje fica o Mercadão, parece ter trazido mais benefícios para os campineiros, que hoje o têm com 74% de votos como seu lugar favorito na cidade, de acordo com a enquete realizada pelo portal RAC e pela revista Metrópole. Além disso, Campinas já possuía desde 1872 a Estação Central, também conhecida como FEPASA, que era o principal meio de distribuição e chegada de produtos em Campinas. Esse conjunto, né, a partir desse espaço, vai trazer uma grande mudança para a cidade, porque é a porta da cidade, de entrada e de saída. Apesar de ser conhecida como antiga estação ferroviária FEPASA, segundo o historiador Henrique Annunziata, evita-se chamá-la dessa maneira, pois a FEPASA veio para fechar a estação. FEPASA é um nome que se evita falar,
historicamente, não que ele não exista, é porque ele foi criado na ditadura com a função de desmontar. Então, enquanto a ferrovia teve 140 anos de formação, a FEPASA, em 20 anos, desmontou dentro de um conjunto militar que foi a época da ditadura. A antiga estação ferroviária FEPASA, atual Estação Cultura, já teve seus dias áureos. Hoje, somente esta linha aqui está funcionando, mas apesar de tudo, ela continua sendo uma importante representação na história de Campinas. Hoje, a extinta FEPASA abriga a atual Estação Cultura e onde era a sala de controle dos trilhos fica uma maquete de ferromodelismo, como explica o engenheiro civil Foster Moss. Essa estrutura, que essa cabine, que a gente chama de cabine 2, ela foi construída em torno de 1922, 21, 22. E ela servia para o controle dos desvios aqui da estação. A prefeitura cedeu o local e nós, através dos recursos próprios, estamos fazendo essa maquete. Segundo o historiador Annunziata, a cidade e tudo que há nela devem à estação grande parte de seu desenvolvimento. Só para ter o conjunto que a cidade, ela só existe um certo momento por causa da estrada de ferro. Quase 70% da população é ligada diretamente à estrada de ferro. Um dos grandes motivos para o desenvolvimento da cidade com relação à estrada de ferro FEPASA era o fato de que ali acontecia a chegada e distribuição de café. Naquela época, os barões tinham grande influência no meio social campineiro. Um deles era Joaquim Ferreira Penteado, o barão de Itatiba, que morava no Palácio dos Azulejos, outro ponto historicamente relevante para a cidade. É aqui no cruzamento das ruas Regente Feijó com Ferreira Penteado que se localiza a única construção tombada pelo Patrimônio Nacional em Campinas, o Palácio dos Azulejos. Datado de 1878, a construção representa a rica história de Campinas na época do café. Localizado a uma quadra da catedral, o palácio foi construído em uma época áurea da história de Campinas, época em que o café, juntamente com a ferrovia, aceleraram o processo de urbanização do interior paulista, transformando a região em uma das mais ricas do país. O palácio, cercado de luxos cuja denominação correta é solar, marca o processo de transformação urbana em Campinas. Aquilo é um solar. Por que solar? Porque o sol bate de fato, essa é a ideia, do sol bater. Eu tenho as pequenas varandas à frente, que ele era avarandado, aí esse avarandado é que dá a ideia do solar, né? Ali são duas residências. É uma cidade, nós estamos falando de 1860 para 1870, eu tenho uma cidade passando do espaço urbano, do espaço rural para o espaço urbano, e essas transformações elas vão mesclando. Essa transformação é o que essa casa, essa residência, na realidade são duas, transmitem daquele momento. A construção geminada que seria a residência de Joaquim Ferreira Penteado, o barão de Itatiba e de seu genro, foi planejada nos mínimos detalhes, tendo elementos originalmente importados, como os próprios azulejos, já que naquela época era comum o uso de imitações inglesas ou portuguesas. Essa edificação não, ela traz de fato elementos azulejaria portuguesa, vem de Portugal. O gradil, parte das janelas que você tem, elas são arcadas, né? Aquele conjunto semi-oval. Toda a caixilharia inferior, os elementos de esboço da argamassa do desenho, tá? Aquela madeira que faz aquele emboço, a azulejaria. Ali você tem elementos dos últimos, você vai ter elementos franceses, elementos ingleses, né, principalmente, e muito português também. São barões do café que nesse movimento social, nesse movimento econômico, eles construíram a sua imponência ali do lado da igreja matriz na época, que é a catedral. Após a morte do barão, de 1908 a 1969, no Palácio dos Azulejos ficou sediada a Prefeitura de Campinas, contribuindo para o processo de degradação do prédio, sendo posteriormente esse passado ao controle da Sanasa. Quando a prefeitura acaba adquirindo aquele conjunto, a construção, eles quebram a divisão e unem as duas casas. Então é estranho, porque tem duas escadas. Tem uma escada ao fundo da edificação, hoje, e uma no meio. É porque ele tinha uma parede. Então são duas residências desses solares. Na década de 90, após a instalação da Secretaria da Cultura no local, começam as mobilizações para a restauração do prédio a fim de receber o MIS, Museu de Imagem e Som, concluída em 2001.
E o Palácio dos Azulejos, que já foi moradia de barão, prefeitura e até fórum de Campinas, hoje funciona o MIS, Museu de Imagem e Som. O passado histórico de Campinas fica evidente após um rápido passeio pelo centro da cidade. Palácio dos Azulejos, Mercado Municipal e Antiga FEPASA, todos separados por algumas ruas e construído graças à prosperidade trazida pelo café ao interior paulista na segunda metade do século XIX.